Para a gente falar da reforma, primeiramente, a gente precisa entender o contexto que existia na época de Martinho Lutero. Após o período das cruzadas, a sociedade ganhou inúmeras novidades. Entre elas, o despertamento intelectual. O despertamento intelectual ele começou a crescer após as cruzadas. Muitas pessoas se voltaram para o estudo. Houve também o surgimento de universidades e também o crescimento do uso das indulgências, que era aplicada pela Igreja Católica Ocidental para obter perdão dos pecados. Martinho Lutero viveu numa época da alta renascença, que é chamado movimento, que era um movimento onde apareceu muitos intelectuais, em que eles se voltaram para o estudo. E foi nesse período que Martinho Lutero teve o interesse de aprender o grego, o hebraico, assim, lendo as escrituras na sua versão original, porque não era permitido. Martinho Lutero também viveu no tempo do humanismo, porque esse movimento ele se destaca pela valorização humana. O povo naquela época valorizava muito a si mesmo, era um povo antropocêntrico. Eles acreditavam mais na capacidade humana do que em Deus. E Martinho Lutero viveu essa época, só que essa época foi um divisor de águas, porque as pessoas, no intuito de estudar a si mesmo, começaram a entender mais sobre si. E foi começando a entender mais sobre si que eles perceberam que eram pecadores. Foi começando a entender mais sobre si que eles caíram na real, que eram seres humanos e que eles não tinham o poder de um Deus, eles não poderiam trazer glória para si mesmos. E nesse período que o Espírito Santo começou a trabalhar no coração do povo europeu de uma forma mais especial, que foi no tempo que a gente chama de humanismo. E aqui teve um grande divisor de águas, porque a igreja começou a crescer, começou a levantar um avivamento, que nós vamos ver aqui, que o Renascimento chegou na Alemanha. No fim do século XV, a Alemanha se tornou uma grande potência, um grande centro de estudo humanista. E Martinho Lutero passou por todos esses processos. Ele viu tudo isso, ele estudou tudo isso. Martinho Lutero era um estudioso. Em pouco tempo, diversas universidades foram erguidas e Martinho Lutero participou de uma delas onde ele foi, na cidade de Wittenberg, onde ele foi para se preparar para lecionar, para dar aulas. Só que Martinho Lutero, ele começou a estudar mais, e aqui vai dizer que na Europa Ocidental era o palco de um grande movimento que era uma reflexão religiosa. Nessa época do século XV, a Europa por inteiro começou a se preocupar muito com o lado religioso. E o que era a preocupação deles? A preocupação dele era como eles seriam após a morte. Era a morte eterna. Essa ideia de morrer eternamente, de não ir para um lugar bom, estava ecoando na Europa no século XV. E isso levou as pessoas a terem medo. Aqui no último parágrafo, eu até coloquei, esse sentimento levou a maior parte da população a comprar perdão da igreja através das indulgências. Começou a partir de uma necessidade. Eles perceberam que existia uma necessidade, que existia um medo, que existia um desejo no coração do povo, e isso levaria o povo a fazer qualquer coisa, até mesmo gastar muito dinheiro nessa ilusão de salvação comprada. Aqui, nós estamos trazendo aqui uma imagem que é do Papa Leão X, que foi o mesmo Papa que julgou Martinho Lutero, que nesse ano, o Papa, no ano 1506, o Papa decretou indulgências absurdas para construir a Basílica de São Pedro, que hoje é uma das maiores ornamentações da Roma. Ele exigia coisas rigorosas, exigia valores altíssimos e até mesmo vendia cargos dentro da igreja. Ele vendia cargos dentro da igreja para pessoas que tinham dinheiro comprar. Se você quisesse ser um arcebispo, você pagava e ele faria de você um arcebispo. Começou a vender caras indulgências para fazer a igreja. Era este o cenário em que Martinho Lutero atuou.
antes de fazer a reforma que nós conhecemos, a reforma protestante. Aqui, para a gente mostrar para vocês que Martinho Lutero, ele é o principal nome quando se fala de reforma protestante. A gente sempre vai lembrar da figura de Martinho Lutero. Mas antes dele vieram outros homens. Deus levantou outras pessoas que brigavam por isso, que lutavam por isso e que foram mortos por esta causa. Um deles é João Wycliffe. Ele foi um dos que levantou a voz e até mesmo enfrentou a Igreja Católica por conta das ideias de indulgências, por conta das heresias. E o outro é João Hus, que também se levantou contra o catolicismo da época, contra a apostólica romana, por conta das heresias que eles levantavam na época. Aqui, esse movimento protestante não se inicia exatamente com Martinho Lutero. Outras pessoas antes dele levantaram teses contra a situação de degradação moral e teológica da igreja. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 na Alemanha. No ano de 1507, ele foi ordenado ao sacerdócio e no ano seguinte ele foi enviado para a faculdade na cidade de Wittenberg para lecionar, para ser professor por lá. Só que nesse período ele começou a estudar e logo dedicou-se ao estudo da Bíblia na linguagem original. E foi durante esse período que ele aprendeu que a salvação vem de uma relação pessoal com Deus, não por méritos próprios. Ele aprendeu que não precisava de indulgências para ser salvo. Ele aprendeu que não precisava comprar cargos dentro da igreja. Ele aprendeu que não precisava de nada disso. E isso se deu porque ele começou a ler o livro de Romanos, que foi onde a gente viu que o justo viverá da fé. Então aqui Martinho Lutero começou a dar um salto muito grande no conhecimento bíblico e começar a viver o que diz a Bíblia em João 8, que ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que foi em outubro de 1517 que o bispo dominicano Johann Tetzel passou pregando, vendendo indulgências. Quando Lutero ouviu, ele confrontou o bispo. E foi aqui onde teve uma confusão muito grande na época. Foi essa confusão que fez Martinho Lutero sair de vez, ser perseguido pela Igreja Católica, ter que se esconder e voltar só depois de algum tempo, porque ele confrontou e ele foi excomungado. Não aceitaram as teses de Lutero. E foi a partir dali que Lutero iniciou a Reforma Protestante. Que no dia 31 de outubro de 1917, que hoje completa 504 anos, que Martinho Lutero publicou as 95 teses, fixando-as na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Aqui está a foto de Lutero, o martelo, e ele com a mão nas teses, e aqui atrás está o castelo. A imagem talvez não deve ser muito boa para vocês, a porta do castelo, mas aqui dá para perceber a foto de Martinho Lutero publicando as teses na porta da igreja. Isso aqui é um marco na nossa vida. Isso aqui deve ser um marco na vida de cada cristão que está aqui.